Como diz a sabedoria popular, nós temos 2 ouvidos e uma boca. E qual o significado disso? Que nós devemos ouvir mais e falar menos. Falar o necessário, porque quando falamos demais, nós nos colocamos em risco. E quais são os motivos que levam a pessoa a passar da conta e quais são os impactos disso? O título da lição de hoje é Menos é Mais, em nosso estudo sobre estoicismo. Vem comigo! E para contextualizar mais a lição estoica de hoje, vamos ler Marco Aurélio no livro Meditações, e ele diz assim: não hajas de má vontade com egoísmo, sem a devida diligência ou apenas para contrariar. Não floreis demais teu pensamento com linguagem rebuscada. Não sejas uma pessoa de palavras e ações além do necessário. Se alegre, não querendo ajuda externa ou alívio que outros poderiam trazer. Uma pessoa precisa ficar de pé por conta própria e não ser escorada. Como não falar demais além do necessário e como não ser uma pessoa escorada, que fica dependendo dos outros e não consegue caminhar com as próprias pernas. Começa dura essa lição de Marco Aurélio, mas vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Que ele, enquanto imperador, ele tinha muito cuidado quando ele ia falar algo ou escrever algo. Ele falava o necessário, justamente para não dar margem à imaginação, para não fomentar um medo psicológico. Ele dizia o que precisava ser dito, e esse era o exercício diário que ele tentava lembrar ele mesmo, enquanto imperador, que tinha todo o direito, como fazia aí Fidel Castro, de dar uma palestra, fazer um discurso de 6 horas, 4 horas, 10 horas, os famosos discursos, os longos discursos de Fidel Castro. E muitos ditadores e muitas pessoas que são comunicadoras, que são líderes, se acham no direito de ficar ali trazendo um monte de palavras, horas e horas falando, como se o público estivesse realmente interessado naquilo e não estivesse ali por temor ao ditador ou por respeito ou por obrigação pelo emprego, para manter o emprego. E numa esfera menor, no nosso microcosmo, nos nossos relacionamentos mais próximos, nós temos pessoas que se acham no direito de palestrar. Elas não conversam, elas falam achando que está todo mundo interessado, todo mundo gostando da história. E muitas vezes nós, por educação, principalmente quando estamos na casa dos outros, quando somos convidados, nós fazemos aquela cara de interesse, aquela cara de paisagem. Tem um episódio, eu tenho uma amiga, e se ela assistir esse vídeo, ela sabe que eu estou falando dela, que ela gosta de falar bastante, mas ela é divertida, as histórias são interessantes e a gente participa, Aqui não é uma crítica, mas ela tem um costume de falar bastante e a gente já sabe disso e tudo bem. O marido dela sabe, a gente até faz uma brincadeira entre nós. Porém, um dia nós estávamos na igreja e tinha um casal visitando a igreja, nós convidamos esse casal para almoçar, que é uma tradição aqui na cultura espiritual que eu sigo. E o casal aceitou. E lá na hora do almoço, o rapaz começou a contar uma história. E aí nós ali, na hora do almoço, de maneira educada, começamos a prestar atenção. Ele era um bom contador de história. A história estava interessante, porém, a gente nunca sabia se estava acabando ou não, que ele trazia um drama e não acabava. E ele recomeçava e abria uma outra porta da história. E eu falei, meu Deus do céu, Pensei assim, Eu pensei, gente, quando é que vai acabar essa história? Te juro. 2 horas falando sem parar. 2 horas falando sem parar. E a esposa dele assim, confirmando a história, mas assim, já um pouco incomodada também. E lá estávamos nós, 6 pessoas nesse almoço. Aí deu vontade de ir no banheiro, não aguentei. Eu fui no banheiro e passei o WhatsApp para o meu amigo, Falei, rapaz, que coisa, hein? Esse menino aí fala mais que a sua esposa. Uma brincadeira entre nós, Vocês vão entender aqui. A história teve um desfecho interessante, porém nós ficamos impressionados. Como alguém que nós acabamos de conhecer, de repente fala 3 horas sem parar no almoço. É uma coisa assim inusitada, não é comum. Era perfil da pessoa. E aí você pode avaliar, não a pessoa, não estou julgando ela, Estou falando de perfis, de pessoas que de repente têm a necessidade de impressionar os outros, de causar uma impressão na primeira vez. E vai a dica, essa não é a melhor impressão que você pode causar para alguém no primeiro contato. Tome cuidado com isso. Comedido, falar menos, menos é mais, ouvir mais, perceber a situação, ser inteligente na comunicação, ser simpático sim, falar para não ficar ali com aquela cara fechada, como se você não tivesse interesse por nada, porém, equilíbrio e prudência sempre são bem-vindos no primeiro contato.
impressionar os outros, forçar a barra, não cai bem. E muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Elas se transformam em público. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando só estou eu e ela conversando, o diálogo vai num tom, vai de um jeito, a gente consegue trocar. Quando a plateia aumenta, a pessoa empina o peito, muda o tom de voz, começa a falar mais alto, começa a ficar mais engraçada, contar piadas, começa a fazer as coisas para impressionar os outros e muda um pouco o seu perfil em função desse convívio social. Como diz aqui Marco Aurélio, para quê? Outro alerta que está aqui no texto de hoje não é só você falar menos, tomar cuidado com excesso de palavras e ações desnecessárias, mas também dizer não para ajudas externas, pessoas que estão sempre tentando te ajudar, você acaba meio que se apoiando, ficando meio forgado, sabe? Deixando as pessoas fazerem mais do que elas deveriam para você fazer menos o que seria a sua obrigação, e assim você se escora nas pessoas e não caminha com as próprias pernas. O que ele está dizendo é que nós temos que dizer mais não e não deixar que as pessoas entrem na nossa vida. Nós temos que fechar as portas para não receber tanta ajuda desnecessária, porque nós corremos o risco de aceitar um monte de ajuda e a gente acaba se acomodando nessa situação e ficamos dependentes depois da ajuda dessas pessoas para ações e responsabilidades que são nossas. Deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. O que acontece? De tanto aceitar ajuda, você inconscientemente você fica esperando que a pessoa faça, porque ela está acostumada a ajudar e você está acostumado a receber. Então, inconscientemente, você transfere aquilo como se fosse uma obrigação da pessoa. E se um dia ela não faz, você fala, o que aconteceu? Ela não está mais tão voluntariosa assim? Cadê aquela necessidade de ajudar, de estar aqui? Aconteceu algo com ela? Não. De repente a pessoa percebeu que estava se fazendo de boba, de ingênua, e você acabou sugando essa voluntariedade dela. Então, menos é mais em todos os aspectos da vida. A lição estoica de hoje me faz lembrar da palavra conveniência, que tem algumas aplicações de acordo com os exemplos desse vídeo. Vamos lá, vem comigo. É conveniente você continuar aceitando a ajuda dos outros, Aceitando sempre, porque está facilitando a sua vida, mas talvez você até conscientemente já percebeu que você está explorando um pouco a boa vontade dessa pessoa. Então essa conveniência, ela está disfarçada um pouco de esperteza. Não é legal. E a segunda aplicação para a palavra conveniência é quando você fala e faz coisas demais, sem necessidade. É voluntarioso demais, tentando impressionar as pessoas. E quando você passa do ponto, isso não é conveniente e você acaba se tornando uma pessoa inconveniente. Eu tenho aqui muitas pessoas que assistem diariamente os meus vídeos e eu quero te fazer um pedido especial hoje. Eu tenho aqui um sonho, que nunca aconteceu, mas quanto mais perto desse sonho, melhor. De cada 1000 pessoas que assistirem esse vídeo, 1000 pessoas deixarem um like. Por que você passa por aqui, assiste o vídeo e não clica no joinha? Você não sabe a diferença que esse like pode fazer para o canal. Ele ajuda a divulgar o vídeo, ajuda essa mensagem que você está assistindo diariamente a alcançar outras pessoas. E você também pode escrever sempre presente nos comentários para demonstrar que você não é um número, que você é uma pessoa que está aqui comigo nesse desafio diário. E é lógico, você não precisa escrever somente presente. Escreva o que você está achando de cada lição, como que tem aplicação na sua vida, quais são os impactos, se você tem uma história para compartilhar. Leia os comentários. Nós fazemos parte de uma comunidade. Espero que você se lembre da lição de hoje. Menos é mais na comunicação, menos é mais na linguagem, na oferta de ajuda e no aceite de ajuda. Vamos tentar levar a vida com equilíbrio, porque isso trará benefícios para você e para todos ao seu redor. Um abraço e agora sim, até o próximo vídeo.